Olá, sejam muito bem-vindos no nosso quarto vídeo. E como prometido, vamos falar das coberturas adicionais. O que são coberturas adicionais? Coberturas adicionais são aquelas coberturas que você tem a opção de contratar além da básica, porque na básica nós já vimos no vídeo anterior que é contra incêndio, raio e explosão, que geralmente são essas três. As adicionais são coberturas que você contrata para complementar o seu seguro residencial, ok? Então é muito importante você prestar bastante atenção nesses próximos vídeos de coberturas adicionais para você montar o seu planejamento para fazer o seu seguro, para contratar um seguro residencial. Vamos começar falando do primeiro e o mais procurado dos adicionais, depois, logicamente, do seguro, das coberturas básicas, que é o roubo ou furto. Bom, o roubo dentro do seguro residencial, ele não é um roubo simples, ou seja, apenas um sumiço de um equipamento. O roubo no seguro residencial ele tem que ser um roubo qualificado, um que deixe vestígio. Dentro da cobertura de roubo, nós temos dois tipos de roubo, de assalto, vamos dizer assim. Um é sobre ameaça, é quando o proprietário do imóvel segurado ou seus familiares dependentes são ameaçados por assaltantes, onde eles entram e praticam o roubo. A outra categoria é aquele que há arrombamento de portas, de janelas, ou seja, que deixa vestígio de arrombamento. Então, muito cuidado quando for contratar uma cobertura de roubo, esteja bastante ciente disso. Para haver uma reclamação de roubo junto à seguradora, tem que ter vestígio ou sob ameaça. Bem, deixa eu dar umas dicas interessantes com relação a essa cobertura. Quando você for fazer o inventário do conteúdo do seu imóvel, para ver quanto que é o valor que você vai estipular na cobertura de roubo, você tem que levar em consideração o que realmente é o objetivo, a meta do assaltante. Ele vem para roubar o quê? Ele não vai levar geladeira nas costas, ele não vai levar máquina de lavar nas costas, ele não vai levar fogão nas costas, ele não vai levar cama, ele não vai levar teu sofá. Ele vai levar equipamentos pequenos e de grandes valores, como por exemplo uma televisão, principalmente as televisões de LCD agora, são televisões bastante focadas, vamos dizer assim, são produtos focados pelo assaltante. Eles vão levar notebook, máquina fotográfica, celulares. Então é muito importante que você se atente a dois fatos, a dois itens. Primeiro, qual conteúdo a cobertura de roubo da seguradora que você está fazendo seu seguro cobre. Verifique lá se ele cobre eletrônicos, se ele cobre equipamentos portáteis ou não. Se não cobrir, você vai ter que fazer depois uma contratação de uma cobertura separada. Mas procure sempre uma seguradora que cobre teus equipamentos. Então relacione, peça para o corretor ou promotor que está vendendo o seguro para você, relacionar todos os equipamentos eletroeletrônicos que você tem dentro da sua residência, para não ter problema caso aconteça algum sinistro. E calcule sempre o valor desses equipamentos. Esquece geladeira, fogão, cama. A não ser que você tenha uma residência onde a possibilidade de o assaltante chegar com um caminhão e carregar o caminhão e levar tudo embora seja possível. Eu não acredito muito, isso aí é muito raro acontecer. Então procure fazer os cálculos dos equipamentos eletroeletrônicos, televisão, videocassete, esses tipos de equipamentos, ok? Equipamentos caros. E não se esqueça que dentro da cobertura de roubo também tem muitos itens de exclusão. Não tem cobertura nessa contratação de roubo simples, que nós estamos dizendo assim, a cobertura básica, adicional de roubo, ela não costuma ter joia, dinheiro, perfume, também as mesmas exceções, exclusões que tem no incêndio e raio vai ter no roubo. Então procure se informar antes, lendo as condições gerais da seguradora e faça o cálculo em cima daquilo que é possível levar. Eu, por exemplo, no meu seguro, como eu moro em um apartamento, o meu de seguro é de R$5.000, ou seja, se o ladrão entrar aqui, ele vai me levar um notebook, vai me levar uma televisão, poucas coisas, que não tem como ele encostar o caminhão e carregar. Então você não precisa gastar muito dinheiro se você estiver dentro de um condomínio. Agora, uma casa num bairro perigoso, leva-se em consideração todos os equipamentos que ele consegue carregar na mão,
para você fazer o valor, né? Definir o valor da cobertura. E não esqueça, ok? Tem que deixar vestígio. Não adianta você reclamar junto à seguradora: olha, a minha máquina fotográfica estava em cima da mesa e desapareceu, não sei quem levou, olha, eu esqueci em cima do carro na garagem e desapareceu. Não, tem que ser roubo com vestígio. Simples desaparecimento as seguradoras não cobrem. Então se atente aos itens cobertos e aos valores que você vai definir dentro da sua apólice. Um outro item também muito procurado e muito negociado dentro do seguro é com relação a danos elétricos. O que é danos elétricos? Lembra quando eu falei na cobertura, na básica, na obrigatória, de que um raio, quando cai fora do terreno e queimar algum equipamento seu elétrico, não tem cobertura? É para isso que os danos elétricos servem, ou seja, o danos elétricos ele vai te cobrir todos os equipamentos que estão ligados na tomada, ou seja, deu um curto-circuito, caiu, pegou fogo num transformador, como vocês estão vendo alguns exemplos que eu estou mostrando para vocês no monitor, pegou fogo num transformador e deu um curto-circuito na sua residência e queimou equipamentos ligados na tomada, tipo geladeira, ou máquina de lavar, ou micro-ondas, ou a própria televisão, e vier a queimar esses equipamentos, então o dano elétrico é para isso. Se o raio cair no quarteirão de baixo, no quarteirão de cima, próximo à sua residência, só que ele é um raio que caiu próximo, muito forte, e vai correr a descarga elétrica pela fiação elétrica das ruas, e entrar dentro da sua residência e queimar o equipamento, você está coberto com danos elétricos. Então, a cobertura de raio na básica não vai te cobrir se o raio cair fora, mas os danos elétricos vai. E aqui vou deixar uma dica: quando você for fazer o cálculo, você fala assim: nossa, eu tenho tantos equipamentos eletroeletrônicos, então meu seguro vai ficar muito caro nos danos elétricos. Vou dar uma dica interessante para você. Procura fazer um inventário e definir o valor dos equipamentos que vão na tomada, que ficam em tomadas ligadas. Porque dentro de um temporal, por exemplo, você vai desligar os equipamentos. No notebook, por exemplo, você usa bateria, não usa sempre a tomada. Máquina fotográfica, celular, quando está carregando. Então, esses aí você não considera. Considera aquele que fica direto na tomada. Ou seja, o micro-ondas seu fica direto na tomada, então inclua o micro-ondas. A sua geladeira está direto, então inclua a geladeira. A máquina de lavar roupa não custa desligar quando não está usando, então você não precisa colocar. Caso você tenha uma empregada que deixa ligado, então você coloca. Então, dois itens interessantes aí: os equipamentos que ficam na tomada e o valor desses equipamentos que você vai colocar, porque são duas coberturas, tanto a roubo como o dano elétrico, duas coberturas realmente que eram um pouquinho salgadinhas em relação à básica, ok? Bem, uma terceira também muito procurada é vendaval, furacão, ciclone, tornado e queda de granizo. A maioria das seguradoras colocam tudo isso num bloco só. Você faz uma contratação como se fosse uma cobertura única. Então ela cobre o vendaval, que são ventos acima de 54 km por hora. Ele cobre, por exemplo, o furacão, que é considerado 105 km por hora. O ciclone é aquele funil, né, que ele se torna em 50 km, um raio de 50 km, ele faz uma devastação. E tem também o tornado, que é aquele funil, que esse daí, nos Estados Unidos, ele faz muito estrago na região da Flórida, na América Central, acontece muito. Aqui no Brasil, graças a Deus, principalmente na região sudeste, não temos muito esse problema, é mais em cima de vendaval acima de 54 km. Por exemplo, em Campinas, como vocês estão vendo no monitor, houve há uns anos atrás aí uma devastação no bairro de Campinas quase que total. Imagina o prejuízo das residências naquela oportunidade. E o granizo também é embutido dentro desta cobertura, que nada mais é do que a chuva de pedra. E tudo isso tem que deixar vestígio. É lógico, o vendaval vai destelhar o seu telhado, vai derrubar parte do telhado, só não vai te cobrir, por exemplo, árvores, jardinagem, luminosos, né? Se você tiver luminoso lá, faz marmita, ou luminoso, manicure de final de semana, ou alguma coisa nesse sentido, ou alguma placa, algum luminoso, ele não vai te cobrir, mas o teu telhado vai estar garantido com esta cobertura. É muito importante que você faça uma análise também e contrate esta cobertura, que é muito importante dentro do seguro residencial. Bom, nesse vídeo nós vamos parar por aqui com 3 coberturas. No vídeo número 5, a gente volta com outras coberturas adicionais dentro do seguro. Então te espero no próximo vídeo, ou seja, no nosso 5º vídeo. Até lá!